GVBcast, estou aqui, quero agradecer você que está aqui conosco mais uma vez. Eu sei que nós demoramos, né, para esse segundo episódio, é algo que é um projeto gigante, mas a gente está indo aí à medida que as coisas vão acontecendo. E hoje eu estou aqui com uma convidada especial, Jussi Melo. Com certeza algumas pessoas já conhecem. A gente vai estar falando aqui um pouquinho da vida com Jesus, experiências com Deus. Vai ser uma conversa bem informal. E o nosso desejo é que você seja edificado com essa conversa, né? Como eu falei, o GVBcast vai se tratar assim, de vários assuntos, mas sempre trazendo a mensagem do reino, as 7 esferas da sociedade no reino, a respeito do reino de Deus. E é isso, sejam todos bem-vindos. E Jussi Melo, seja muito bem-vinda, muito bom. Muito obrigada. Muito bom ter você aqui, né? Jussi Melo, nós temos aqui uma arquiteta, uma mãe. Ela vai falar um pouquinho, né, de como ser mãe, o ser mãe, né, de filhos, vovó também. E eu queria começar fala um pouquinho de você, Jussi, né? Daquilo que você faz. E depois a gente vai estar entrando em outros assuntos aqui. Sim, em primeiro lugar, né, quero agradecer por esse convite. E é uma honra, eu não imaginei que eu fosse gravar tão logo. Ser convidada para um podcast assim tão rápido. E eu louvo a Deus por esse momento. E falar de Jesus para mim é transformação de vida, é viver de verdade. Eu tenho tido muitas experiências com ele e creio que eu não consigo nem visualizar ainda o que está por vir e não quero visualizar. E falando da minha pessoa, sou mãe, agora também é profissão arquiteta, artesã, quase psicanalista também, quase concluindo. Mas de todas as funções, ser mãe, ser esposa, sempre foi o meu sonho. E hoje eu sei que é o meu maior ministério e é o que eu mais amo. Maravilha. Eu sei que se a gente fosse falar de cada parte e de cada detalhe, seria, né, uma grande conversa. Mas eu queria ouvir de você, Jussi, voltando um pouco, né? Não dá para voltar no tempo, mas na história, voltando um pouquinho na história, eu queria que você, assim, de uma maneira resumida, sua vida antes de Jesus e depois de Jesus, o que eu sei que seria várias, né, que Deus faz total diferença na nossa vida, então seria muitas respostas, mas você conseguiria me dar assim uma resposta, ó, minha vida antes de Jesus uma coisa e depois de Jesus é outra coisa, você conseguiria me dar essa resposta? Sim, é como se a minha vida antes de Jesus é como se eu não tivesse visão do que viria após, né? Quando eu digo vir após, é após a morte, é a qualidade de vida, é valorizar cada segundo. É como se eu estivesse levando a minha vida, assim, aproveitando cada dia, mas de uma forma meio no escuro. Mas depois de Jesus, eu quero, sabe, cada dia, cada momento, com qualquer pessoa que eu tiver, eu gosto de aproveitar ao máximo, porque eu sei que daquela conversa vai ficar algo na memória e no coração de quem Jesus, no está. caso, dá o sentido. O sentido vida, de né? tudo. Tem quanto tempo, Justo, de quando você teve um encontro com Jesus e hoje já tem 16 anos. 16 anos? A idade de Luca. Ah, é o filhão. Luca era bebezinho. Muito bom. Quantos filhos? 3 filhos e uma netinha. Ó, bom demais. Nesses 16 anos, então, Justo, eu sei que quando a gente fala de Jesus, a gente está falando de uma jornada, né? E eu sei que quando a gente fala o nome de Jesus, a ideia que vem na mente é uma religião ou um ritual, e eu gosto sempre de deixar claro que Jesus é uma pessoa, né? E é claro que o seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, vai te levar, assim, a fazer parte de uma igreja que é essencial, senão você não vai conseguir, né, viver os princípios, aquilo que Deus te chamou. Vai ter, sim, os rituais, que é ir numa igreja, onde vai ter ali momento da palavra, momento do culto, momento de oração,
Mas quem encontrou de verdade, né, com Jesus sabe que é um relacionamento, né? O Jesus é quando ele revela o Pai. Então, quando eu falo a palavra Jesus, o meu desejo é que você que está nos ouvindo não vê Jesus como só um grande homem, um grande profeta, alguém que mudou a história e hoje tem os religiosos que seguem essa religião no qual Jesus, né, é a fonte, é o líder. Mas quando falar Jesus, pensar Jesus como uma pessoa, né? Que revelou o Pai, que por meio dele hoje nós temos o Espírito Santo dentro da gente. E eu sei, Jus, que quando fala já que é Deus, um relacionamento, o Filho que veio, se entregou, revelou o Pai, não nos deixou só, colocou o Espírito Santo dentro da gente, então logo fica claro aí que é uma jornada, né? O apóstolo Paulo fala muito sobre uma caminhada, né? Não é algo que, opa, aceitei Jesus, pronto, tudo mudou. Então tem toda uma trajetória. Então para quem hoje, né? Mãe, família, né? Conheço toda a família, maravilhosos. Esposa de Newton, né? Uma pessoa que é muito um grande exemplo. Nesses 16 anos, como você me responderia em relação a essa progressão do que Jesus foi se tornando? Conheceu Jesus, foi muito bom, maravilhoso, mas e essa progressão, como é que foi? Assim, quando você estava falando, eu estava lembrando, meu Deus, como eu era inocente. Tipo assim, é uma inocência, porque se há 16 anos atrás alguém me perguntasse assim, e as suas experiências, e aí, conhece Jesus? Ai, Jesus, eu amo Jesus. Mas, e aí, ter experiência com Jesus eu não tinha. E até para enfrentar alguma dor, os obstáculos. Gente, você ter um pai que você pode chegar e conversar. Eu converso com Jesus fazendo qualquer coisa. Eu sinto Jesus quando eu ando, eu sinto Jesus quando eu tô na minha casa deitada, eu tô trabalhando. Eu sinto, sabe? Assim, é impressionante. Eu me emociono quando falo, porque eu sinto Jesus de verdade. E aí, cada dia que passa, eu descubro o quanto inocente eu sou. Porque hoje eu sei, eu posso dizer, eu conheço Jesus, eu tenho experiências com Jesus, mas eu não consigo imaginar amanhã. Amanhã eu sei que eu vou estar conhecendo muito mais. É gradativo, né? Como a gente estava conversando antes. Então, Jesus mudou a minha vida, a minha visão, sabe? O meu eu sei que eu não nasci por nascer. Eu nasci porque Ele tem um propósito para a minha vida. E o que eu mais falo hoje, assim, eu e Jesus, quando a gente está no secreto, como eu faço, Jesus pode fazer de mim a tua vontade. E toda vez que eu for chamada, Jesus, eis-me aqui. E sempre quando eu estou com alguém, às vezes eu não conheço a pessoa direito, às vezes a pessoa está fazendo um desabafo. Eu falo, Jesus, me mostra como eu devo agir, o que eu devo falar, porque eu sei que de mim. E quanto mais eu conheço Jesus, mais eu entendo que nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. E que o propósito dele tem algo aí para cada um de nós. Nenhum de nós nascemos por acaso, né? Amém. Qual foi o momento mais marcante, assim, quando de alguma experiência ou de algo que você viveu e aquilo... É claro que o início, né, marca a gente, aquele conhecimento de Jesus, mas aquele momento onde, nossa, isso aqui foi diferente. Essa experiência com Jesus foi diferente. Você poderia nos contar? Meu Deus, são tantas. São tantas, mas vou dizer uma que foi a mais forte de todas, assim, de ver Jesus, de ver de uma forma... É como se eu pudesse tocar, sabe? Eu vou expor, mas não tem problema que eu já pedi autorização para minha filha. Sempre, e em nome de Jesus, muitas pessoas vão ouvir falar da vida dela, né, o que Deus fez, o que o Senhor tem feito. Foi no momento em que eu soube que a minha filha estava grávida. Naquele momento, assim, foi um choque, eu não esperava. Eu senti que eu ia morrer de verdade. Eu perdi a fala, eu perdi os movimentos, né, dos braços, perna. Eu tentava falar, não conseguia. E eu senti eu senti o cheiro da morte, assim. Para mim foi o mais forte.
E aí o pessoal, né, meu esposo tentando tirar anel e tudo mais, eu falava assim, sabe, em espírito eu falava assim, eu não posso morrer, eu lembrava da minha filha, eu falava assim, eu não posso morrer, ainda assim eu preocupava com ela, e eu pedia, e depois isso foi, sabe, foi se aquietando, e de repente eu fui voltando, movimento, consegui tomar água, e tudo mais. E logo após, eu perguntei para o Senhor, Senhor, e as promessas que o Senhor tinha para a vida da minha filha? Gente, ali foi algo sobrenatural, porque veio uma luz para aquela sala, eu estava sentada no sofá, sentada não, meio caída no sofá, e aquela luz muito forte. Eu vi a presença de Deus, eu toquei, sabe? Ali para mim foi a maior experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida. E ali eu entendi, o Senhor, ele não vai te livrar. Jesus não foi livrado do sofrimento. Sim. Mas quando a gente passa o sofrimento com ele, é diferente demais. E eu não consigo falar, eu sempre falo em casa que a gente não pode murmurar, a gente não pode reclamar das coisas que estão dando errado, porque a gente só tem o que agradecer por todos os cuidados. Eu sinto o cuidado de Jesus todos os dias. Maravilha. Eu vejo todos os dias. Maravilha. Interessante isso que Jussi falou no final, e também agradeço, né, por expor e contar essa parte que é algo tão, né, tão íntimo, mas tenho certeza que isso revela a Deus, né, nesse momento. E uma coisa interessante é que talvez por muito tempo, não posso generalizar, mas o evangelho, em alguns lugares, fazer de conta que isso acontece em outros lugares, o evangelho é pregado como se fosse um conto de fadas, né? Onde nada de mal vai acontecer ou momentos conflitantes vai acontecer. E aí quando você entende que com Jesus é um relacionamento, e onde a própria palavra diz, né, que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo que eu venci o mundo, e aí a gente começa a entender o real evangelho, que na verdade como o Justo disse muito bem, Deus não vai nos livrar das circunstâncias, só que Ele vai estar conosco nas circunstâncias, né? E isso é maravilhoso porque a cada circunstância eu sei que todo mundo tem, né, os seus momentos, cada um com os seus momentos, e cada um tem a sua dor, cada um sabe exatamente o que dói, o que machuca mesmo dentro de si, mas quando isso é em Deus, né? Quando isso é em Deus e saber que Ele está ali com você, eu acho que aí tudo muda, né? Isso aí tudo muda. E Ele cuida do antes também, né? Não só do durante, do depois. O Senhor, Ele vem preparando, Ele vem mostrando, olha filha, vai acontecer algo. E Ele me falava. E como eu sou muito falante, eu falava, gente, o Senhor falou, Ele vai nos dar uma notícia. E será que notícia vai ser essa? E é claro que você fica meio temerosa, assim, mas eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Então, eu vejo que isso nos deixou bem mais forte. E hoje a gente tem um presente lindo em casa, mas a gente não deixou de amá-la, sabe? De amar nossa filha por conta disso. No mesmo dia a gente disse, filha, começou pelo pai, falando, filha, há 18 anos atrás eu te amava e agora eu te amo o dobro, porque tem um bebezinho dentro de você. Eu falei a mesma coisa e a gente, pronto, vamos cuidar de você, porque essa é a vontade do Senhor. E a gente cuidou. A gente sabe que existe, né, julgamentos por sermos evangélicos e tem a religiosidade, mas a gente não deixou que o mundo lá fora, né, em nossa volta, atrapalhasse o que Deus estava fazendo. E hoje a gente já tem testemunhos de tudo que vivemos, porque serviu para edificar e está servindo para edificar outras famílias. Legal. Então é só agradecer mesmo. Maravilha. Justo falou sobre Deus fala, né? Na verdade, Ele nos prepara. E talvez você que está ouvindo fala, mas como assim Deus fala? Como é que assim Deus prepara? A Bíblia, queridos, ela é completa, né? Nós acreditamos 100% na Bíblia. Ela é inerrante, é a palavra de Deus, o livro, a nossa base, né? O nosso guia, a nossa prática cristã é a Bíblia. E aí você vai lá para o Novo Testamento, onde a maioria dos livros ali foi escrito por
pelo apóstolo Paulo. E quando ele fala dos dons, vai estar lá no livro de Coríntios, né, 1 Coríntios 12, ele está falando para uma igreja onde estava passando, né, aquela igreja que, se fosse nos tempos de hoje, ou naquele tempo mesmo, ninguém ia dizer que era igreja. E ali ele precisou contar de maneira minuciosa o que era o dom, para que, né, tivesse cuidado com que espírito estava em tal pessoa, num tempo onde muitos deuses eram adorados. E aí ele vem e fala assim que Deus nos dá a possibilidade de nos mover em dons, né? E 1 Coríntios 12, de maneira específica, aqui não é só lá que fala de dons, mas de maneira específica, fala ali de 9 dons, mas que o Espírito é o mesmo, ou seja, o Deus é o mesmo. E o que é esses dons? Esses dons não é para você se tornar o super espiritual, ou se sentir o melhor de alguém quando você entrega uma palavra profética, ou quando você entrega uma palavra de sabedoria, ou quando você se move no discernimento de espíritos. Na verdade, ali os dons, que é para nós, e os dons é para servir, é a maneira que Deus fala. Então, se eu for citar ali, né, profecia, é uma revelação de Deus, é o coração de Deus conforme o Espírito Santo revela. Uma palavra de sabedoria, num momento onde você não imagina que você vai passar no momento seguinte, alguém te entrega uma palavra, às vezes um sonho, né? Deus te entrega aquela palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria num sonho, por meio de alguém. E é claro, todo sonho vai ser uma revelação? Não, é aí que entra o discernimento de espírito. Mas Deus fala, né? E eu gosto muito de falar sobre esse assunto, que Deus fala. Na verdade, Deus está falando em todo o tempo todo. E, né, numa situação dessa, onde, né, a família está ali e está esperando, que a questão foi uma surpresa, né? Porque algo indesejado, né? Mas aí, antes, Deus já conhece o nosso futuro. Isso é que é maravilhoso. Isso, para mim, é uma das coisas que mais me maravilha e me faz querer conhecer mais esse Deus. É saber que Ele já conhece o meu futuro. Não só conhece, como Ele escreveu o meu futuro. E, inclusive, nesse momento, o Senhor falou ao meu coração. Filha, eu questionei ao Senhor. Eu falei, Senhor, e as promessas que o Senhor tinha para a vida dela? Filha, todas as promessas irão se cumprir, mas não é no seu tempo, é no meu tempo. Então, assim, só mudou o percurso. E aí, nesse momento, eu gritei assim, eu falei com o Nilton, falei assim, amor, quem disse que as promessas de Deus não vai se cumprir na vida dela? Vai se cumprir sim. Até ele se levantou assim, porque ele... Hoje eu entendo a indagação das pessoas, de algumas pessoas assim próximas. Falava, como assim sua filha evangélica lá da igreja tá grávida e você parece estar achando normal? Mas não tem o anormal. Eu entendi que é igual o pastor falou, o diabo, o Satanás, ele não tem o poder de colocar uma vida. Então eu sei que essa vida foi o Senhor que permitiu. Então, assim, que seria um presente para nós. É claro que não é da forma que a gente imaginava, né? Mas, assim, eu em momento algum, eu julguei, eu questionei, é claro que no momento da notícia, sim, mas depois aceitei e continuei amando, acho que amando muito mais do que eu já amava minha filha, e nunca julguei por conta disso, né? A gente questiona porque a gente quer as coisas do nosso jeito. E felizmente nós não temos esse poder de saber o nosso futuro, de escolher, porque as nossas escolhas seriam, se a gente for escolher por nós mesmos, seriam as piores possíveis. Que é uma diferença de estar com Jesus, né? Quando você está com Jesus, quando você tem uma intimidade com Ele, você deixa que Ele resolva, é diferente, porque a gente poderia esconder algumas coisas, eu digo não só nessa área, em várias outras, como os fariseus faziam, né? Ali, aparentemente está todo mundo, tudo lindo, tudo bonitinho, mas por dentro... Verdade. Então não é eu sempre falo lá em casa, pra gente ser exemplo, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu não consigo sair para fora e falar para as pessoas de algo que eu não consigo viver. Então, quando é para falar, eu falo, gente, tem essas falhas também. Porque eu creio que a minha família foi escolhida para passar por isso, justamente por várias vezes a gente ouve, mas sua família é perfeita, sua família é linda, você faz alguma coisa, porque você tem um marido maravilhoso. Então, assim, tira o mérito do Senhor. Então, hoje eu entendo que o Senhor permitiu para mostrar, eu que cuido dessa família, independente do que passar. Então, serve também para a gente não julgar
né? As famílias, Sim. não julgar as pessoas, porque por muitas vezes a gente julga. E eu acho que a gente muitas vezes tem que sentir na pele também. Eu acho que a gente preocupa muito com o que vai acontecer, como é que vai ser o futuro, e se acontecer isso, se acontecer aquilo. E aí eu entendo que o que Jesus vai nos ensinando não é o que você vai passar, é como você vai reagir com o que você vai passar. Exatamente. Né? Porque a gente está num mundo onde né, as coisas ainda acontecem, coisas inesperadas. E isso não tira Deus de cena, não anula Deus, pelo contrário. Ele veio para isso, né? João 3,16, Deus amou o mundo, né? O sistema, o cosmos, ele amou de tal maneira que entregou o seu filho. Então, em nós, a tendência é julgar mesmo, a gente só quer apontar, e a gente julga das duas maneiras. Quando não está dentro, fala, uau, lá tem uma família perfeita. Que não existe. Ou então, aquela família também é isso, né? Não presta, não sei o que lá. Ou seja, tudo é julgamento. Tudo é julgamento. Então, não é sobre o que eu penso, não é sobre o que eu acho. É sobre como eu vou reagir a tal coisa. Ou como eu posso servir. Como é que eu posso... Aí é Bíblia, né? Como é que eu amo o próximo como a mim mesmo. E esse reconhecer... Por isso que tem que ter relacionamento com Deus, porque você só vai saber lidar de verdade com o outro quando você sabe lidar de verdade com você. E como é que você lida de verdade com você? É quando você é colocado em circunstâncias onde você não esperava, né? Onde você não imaginava. E aí, quando está naquele momento, parece que não vai ter saída. E humanamente, realmente não tem saída. Tem um momento onde procurei o pastor Marcos Rony, nosso pastor, e aí ele passei aquele momento que estava passando para ele, e depois que eu falei tudo ali, a primeira coisa que ele falou assim, calma, não lembro se a primeira foi calma, mas o restante ele disse assim, tudo tem uma saída. Tem uma saída. E aí aquilo é como se abriu uma nova conexão na mente. Não, tem a saída. E aí ele continuou ali o conselho. E sem Jesus, ou se naquela hora, nos momentos difíceis, no momento do transe ali, no momento do, né, você fica ali chocado, como é que aconteceu isso comigo? E aí a primeira coisa que vem não tem saída, não tem saída. Só que Jesus já deu a saída, lá na cruz. Que a nossa mente mente, né? A mente mente, a mente né? mente. E aí sempre tem uma saída. Por que tem uma saída? Não é por nós, não é por nosso mérito, não é porque a gente se torna melhor do que os outros, não. É porque Jesus já fez. E aí, é um texto que eu gosto muito de citar, que é Zacarias 4:6, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Um versículo de Isaías que diz assim, o que homem nenhum viu, mente nenhuma conseguiu conceber, é aquilo que o Senhor preparou para os seus. Mas Isaías cita que olho nenhum viu, mente nenhuma conseguiu conceber ou entender, perceber. Mas quando você vai para o Novo Testamento, Paulo cita esse versículo e acrescenta dizendo, mas nós recebemos revelação pelo Espírito Santo. Então, acho que essa descoberta, né, esse se conhecer, e a gente se conhece mais nesses momentos de dificuldades. Né? Nesses momentos, você age com o que acontece. Exato. Né? Primeiro, infelizmente, a gente acaba... Normalmente, quando é algo muito novo, a gente erra ali, a gente já julga, a gente já cria toda uma coisa... Mas se corre para quem você precisa correr, então quando eu lidero os jovens, então quando eles vêm com as situações deles, eu falo, não corra de Jesus, corra para Jesus. Nunca corra de Jesus. Não importa o que aconteceu, corra para Jesus. Jesus é a solução e Deus tem que ver Jesus em nós, senão não vai ter resolução, não vai ter solução nenhuma. E aí quando você muda, peraí, eu tenho Jesus. E aí você vai para Jesus. Aí ele começa a te mostrar, não, é assim, tem a saída. E aí, claro, né? Você vai procurar pessoas de Deus, pessoas que têm a palavra de Deus, porque tem hora que o negócio aperta mesmo e a gente não consegue às vezes é ver. a gente que precisa, né? Foi no sábado da inauguração do nosso templo. Eu fui dormir quase 5 horas da manhã, que a gente estava ajudando lá o pessoal. E no outro dia eu tinha sido convidada para levar a palavra no sábado à tarde. Que até então eu tinha aceitado porque... No dia desse convite, ainda não tinha decidido, o pastor não tinha decidido ainda, que seria no dia 25.
E aí essa amiga já tinha me chamado umas 2 vezes. Eu falei, não, eu já disse sim pra ela, eu não vou voltar atrás. Só se for no mesmo horário, né? E ela falou, não, é um evento que vai começa às 2, vai até às 19 horas. Aí eu falei, não, então, que eu senti que era pra mim ir. Mas você pensa assim, eu vou porque Deus vai me usar pra... Deus quer fazer de mim um vaso pra abençoar alguém. E aí pronto, ficou combinado. Eu seria a primeira pessoa e às 2 horas era pra mim estar lá. E imagine aí, passou a manhã muito ocupada, com muita coisa ali que era da igreja para resolver, e 2 horas eu tinha que estar lá nesse lugar, no evento. E infelizmente, quer dizer, hoje eu digo felizmente, mas lá no momento eu estava triste, porque eu questionava com o Senhor, eu falei, ô Senhor, eu ficava pedindo perdão, me perdoe, Senhor, porque eu queria fazer algo, sabe, imaginar se preparar, algo bem lindo para falar, tudo organizadinho, colocar ali o tema. Eu já sabia qual seria o tema, mas colocar dividido e explicar o que aconteceu em cada... Só que o que aconteceu foi o seguinte, aí levei a Bíblia e eu falando com o Senhor, falei, ô Senhor, hora que chegar lá no condomínio, eu paro o carro e vou ficar um tempo com o Senhor. Aí o Senhor vai me mostrar, eu vou dar uma lida na Bíblia e o Senhor vai eu tenho certeza que o Senhor vai me preparar. Aí, quando eu parei, eu já comecei a sentir algo assim muito forte, que eu sabia que era o Espírito Santo. E aí eu comecei a abrir a Bíblia e eu já tinha pedido perdão para o Senhor por não ter me preparado assim, de sentar, sabe? Orar eu já tinha orado, mas de sentar, de organizar, fazer um estudo, né, bem explanado e tal. E aí, quando eu abro a Bíblia, o Senhor falou, filha, tudo que eu preciso que você faça já está dentro de você, porque eu coloquei. Então, já vai e entra. E aí eu já entrei pelo corredor, assim, já com vontade de chorar, porque... Quando eu estava ali, eu falei, meu Deus, já sei o que eu vou falar. E o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração, enquanto ela me apresentava, ela teve um tempo. E, resumindo, quando tudo terminou, eu senti vontade, eu falei com eu e Deus, enquanto a pessoa me abraçava, eu falei, como eu queria abraçar todas essas mulheres, só que não vai dar tempo, porque 4 horas eu já tenho que estar lá na igreja. E eu abri os meus olhos, já tinha a fila de mulheres, todas elas veio me abraçar. Eu não falei com ninguém, eu só falei com o Senhor. E aí elas me abraçaram e tal. Quando eu estou saindo, eu falei, não, eu tenho que falar isso para elas. Aí Jusce sendo Jusce volta. E aí eu falei para as irmãs, falei assim, gente, eu senti... Sabe, eu falei com o Senhor que a minha vontade era de dar um abraço apertado em cada um de vocês. E não precisou eu falar, eu só falei com o Senhor, não precisou falar com vocês, não precisou agir, porque vocês foram até me abraçar. E ali eu já falei chorando, eu fui embora chorando, eu voltei dentro do carro, eu chorava muito, porque eu falei, Senhor, agora eu entendi, não era pra ninguém lá, pode até ser que foi, mas eu senti que era pra mim entender que nada é meu, que não é, o Senhor usa qualquer um de nós, se não fosse eu, seria outra pessoa, mas Ele sabe que eu já me dispus a ser usado, a levar a palavra. E também o fato de não ter me preparado. Não foi porque eu deitei, fui dormir, não quis. Foi porque eu estava fazendo algo para Ele também. E resumindo tudo aí, quando eu fui analisar, eu falei, Senhor, o que o Senhor fez? Por que eu estou desse jeito, assim, tão feliz? A presença do Espírito Santo era muito forte dentro do meu carro e eu chorava de alegria. Aí eu entendi porque eu estava contando meu testemunho lá de quando eu era criança, que eu tinha o sonho de casar, de ter filhos. Falei, ali Deus me trouxe a memória, tá vendo, filho, o tanto que você tem que agradecer. E aí eu falei assim, eu não sei se para elas fizeram sentido, mas para mim, e para fechar esse sábado, no domingo de manhã, quando eu abro o WhatsApp, só testemunho, assim, lindos. Maravilha. Lindos. E ali eu entendi, eu me preparei? Não. Como o pastor Gildo sempre fala, já está dentro de você, o Senhor já colocou. E ali eu entendi que não era nada sobre mim, então, enquanto a gente acha que é de nós, o Senhor não vai fazer, mas eu vi que Ele precisava falar com os ouvidos mais próximos, como eu já ouvi falar, os ouvidos mais próximos da minha boca. A Bíblia fala que, tem um texto que fala assim, que você não vai precisar que ninguém ensine vocês, porque é o próprio Espírito Santo que vai fazer vocês lembrar, né? E ensinar vocês. Tem um momento onde
um outro texto que diz assim, que é o Senhor que na hora você vai colocar a palavra na sua boca. O texto declara que o Espírito Santo que vai nos fazer lembrar, né, todas as coisas e nos ensinar. Então, tem um momento, tem uma outra parte do texto que diz que o Senhor vai colocar as palavras, né, as palavras na nossa boca. Então, isso é sobre o quê? É relacionamento, né? Não é porque, eu fui lá de qualquer jeito, não preparei, não é sobre isso. É sobre, não, eu sei quem eu sou e eu sei aquilo que já está dentro de mim. Então, eu gosto de falar muito também sobre mentalidade, né? E sempre cito Romanos 12:2, que fala de uma transformação de mente. Ou seja, existe uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, mas nós só vamos experimentar isso sendo transformado. E como é que a gente transforma? Pela metanoia, mudança de mente, mudança de pensamentos. E aí, sem palavra, sem relacionamento com Deus, sem conhecer a palavra de Deus, você não vai saber que os sonhos de Deus são maiores que os seus, os pensamentos de Deus são os melhores que os nossos. Você não vai saber que a nós cabe fazer planos, mas o propósito de Deus é que vai prevalecer. Então, quando a nossa mentalidade ela vai sendo mudada, a gente vai estar cada vez mais preparado, aí de novo um texto bíblico, para dizer qual é a razão da nossa fé. Então não é sobre um script que você monta, não é sobre uma pregação ou um conteúdo que você leva, não, é sobre a vida de Jesus em você. Então a gente que está sempre ali, né, pregando, não é sobre só um conteúdo, é claro que é um conteúdo, mas não estamos ali, um script, algo legal. Não, é sobre, o que Deus está fazendo, o que Deus quer falar nessa hora. Então é sobre levar, porque as pessoas sabem. Eu creio, Jesus, que cada dia mais o nível de consciência das pessoas tem aumentado, elas estão descobrindo. É claro que ainda existe muita inocência e muita ignorância, mas também tem crescido, né, a revelação, a luz, as pessoas cada vez mais entender onde é que há a verdade, né? Onde aquilo é de verdade. Então, acho que Jesus falou sobre isso, né? Essa experiência de ir lá e ministrar. E aí a gente fica... Acho que Deus faz isso de propósito para a gente entender que é sobre Ele, né? Não é sobre a gente. E naquele momento você sabe, vixe, era para ter preparado, era para isso, para ter aquilo. Mas daqui a pouco você faz e acaba sendo de uma maneira muito melhor, e aí você sabe, Deus, eu sei. O Senhor que faz. E outra coisa, sobre o testemunho, né? Pra gente nunca esquecer de onde saímos, e para nós e também para as pessoas do lado. Como a gente vai testemunhar? Como o testemunho é isso? Você vai falar o quê? Não, olha onde eu estava. Então eu sempre falo isso, que nunca se compare com a pessoa que está do seu lado ou que está lá à frente. Eu tenho o hábito de me comparar comigo ontem. E aí sempre quando eu olho, eu falo, meu Deus, quanta mudança. Quando eu lembro da minha infância, quando eu lembro da mentalidade que eu tinha. E aí quando você perguntou sobre as experiências com Jesus, eu falo, meu Deus, quanta ignorância. A gente vai... E aí o Senhor, Ele não quer que a gente esqueça. Essa é uma certeza que eu tenho. Ele não quer que a gente esqueça de onde nós viemos, o que Ele fez com a nossa vida. Sim. Então, até para pessoas, ela fala assim, mas para ela já está tudo pronto. E não foi assim, está tudo pronto. Teve as dificuldades, ainda tem muitas dificuldades. Se nós não passarmos por elas... O que você vai testemunhar que o Senhor fez? Verdade. Sem as batalhas, porque a gente sabe que tem batalhas, mas é entender que cada dia que nós passamos aqui, o Senhor está conosco. E isso vai depender de cada um de nós, que Ele está para todo mundo, né? Mas é livre escolha. Exato, é o Emanuel, Deus conosco. A promessa de Jesus é, eu nunca vou deixar vocês só, eu não deixarei vocês só. E aí você pode perguntar, mas cadê Jesus? Não estou vendo Jesus aqui. E ele diz, não, eu preciso ir ao Pai, né? Porque tem uma outra promessa. E se eu não for, o outro, o Consolador, o Paracleto, que é o Espírito Santo, ele não vem. Então, o Jesus aqui era o Emanuel, o Deus conosco. Mas depois que Jesus sobe, o Espírito Santo vem, agora é o Deus em nós. O próprio Jesus fala isso, né? Se não me engano é em João. Eu estou convosco, mas estarei em vós. Então, é uma revelação maravilhosa. É Deus em nós. Então, Deus em mim? Outro texto. Cristo em vós é a esperança da glória.
Não dá para entender isso humanamente. Não dá para conceber isso ou tentar explicar isso de maneira humana, como Paulo citava também, né? Eu não vim ter com vocês, quando Paulo pregava, eu não vim ter com vocês com palavras de sabedoria humana. Eu vim no poder do Espírito Santo. Então, palavras não vai conseguir explicar esse Deus em nós. E não é para entender. A Bíblia não pede você entender, pelo contrário, precisa você ter fé. Fé é a certeza daquilo que você não vê. Mas quando você desiste de tentar entender de maneira humana, mas se permite viver um relacionamento com Deus, amados, queridos, que está nos assistindo aqui, é que eu já estou pregando, já virou já pregação. Gravou todos os versículos da Bíblia, eu fico que só nada, já vira pregação já. Mas entender esse Deus em você, como não enfrentar as dificuldades da vida, saber que Deus está dentro de você? A Bíblia fala que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus decidiu habitar em nós. Como é que eu explico isso? Não sei, não dá para explicar. Ele habita dentro de mim, ele diz que o reino dele está dentro de mim, ele falou que a eternidade está dentro de mim. Por que ele colocou dentro de nós? E ele está dentro de nós? Porque somos feitura dele, feito em imagem e semelhança dele. Fomos criados para expressão da glória de Deus. Ah, mas veio o pecado? Sim, veio o pecado. Destituídos, todos foram separados de Deus. E aí, acabou? Não acabou. Jesus resolveu, Jesus veio. E por isso que ele teve que vir como humano. Então, sabedoria humana não vai explicar. Mas o poder de Deus é que vai revelar Deus através de nós. E aí, por isso, sim, é possível passar por circunstâncias difíceis e manter o que fala tanto hoje, né, da inteligência emocional, que na verdade é o domínio próprio, é o mesmo que domínio próprio. O que parece ser novo hoje, né, Júlio? Na verdade, a Bíblia já revela há muito tempo. Quanto mais se estuda, mais descobre que está tudo na Bíblia. Já está tudo na Bíblia. Então, frutos do Espírito, né? O amor, paz, longanimidade, né? A bondade, o domínio próprio. É possível? Sim, é possível. Mas por quê? Porque não é nem frutos, é o fruto do Espírito. Ou seja, é uma consequência ou um resultado de um relacionamento com Deus, que vai fazer você se tornar um religioso? Não vai fazer você se tornar um religioso, vai fazer você viver aqui como um filho. Viver aqui como um filho, desfrutando das promessas de Deus. Quando você entende isso, né, Júlio? Que você carrega algo e que você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, você começa agora a desfrutar e vai parecer estranho o que eu vou falar aqui, até se divertir em momentos que parecem conflitantes, porque você vai... Peraí, eu não morri? Não, tipo, você é louca? Como assim que você tá desse jeito? As pessoas... A situação tá difícil. Tem que estar chorando. Aí, quando vê a pessoa rindo, não faz sentido. Acho que você tem algum problema ou aí. Ou tem algum problema mental, ou tá esnobando, ou tá se achando. Não. Jesus é a fonte da nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, eu sempre costumo dizer que você pode até ter momentos alegres, momentos tristes, mas felicidade é uma escolha. Verdade. Não importa a circunstância, você pode ser feliz por ter Jesus, porque Ele é que nos completa. Né? Não, e muitas vezes as pessoas me veem sorrindo. Já ouvi desde sempre isso, desde criança. Tipo, assim, também não tem problema não, só vive sorrindo, só vê como se realmente não tivesse problema, não tivesse motivos motivos só para sorrir. Enquanto que na realidade eu sempre encarei assim, imagine, tá difícil, aí eu vou me curvando, com medo, e agora que eu conheço Jesus, eu sei que, porque às vezes a gente fala assim, eu vou viver... acontecer um acidente, que Deus nos livre e nos guarde, né? Mas a gente sabe que acontece isso, nós não estamos livres, assim como muitos, assim, a pessoa ora e fala, mas Deus, o Senhor levou fulano, o Senhor não levou, né? A pessoa ali sofreu um acidente, às vezes um estava até mais ferido que o outro, como assim? Eu orei tanto, Senhor, eu pedi, mas não é porque o Senhor não ouvia a oração, é porque já era o tempo, o propósito dele ali, já era o tempo dele. Então, assim, não quer dizer que morreu, acabou, não. Né? Então, enquanto nós estivermos aqui, a gente tem que aproveitar ao máximo. E quando a gente entende e conhece esse amor, eu não consigo imaginar uma vida sem você conhecer uma pessoa e você não falar do que Deus fez na sua vida.
né? E muitas vezes a gente até entrão demais, assim, porque a gente já quer trazer as pessoas. Eu falo que hoje é uma habilidade que eu tenho pedido muito ao Senhor, porque quando eu me converti, você não tem sabedoria. Você começa, você se tudo novo, apaixona, né? é tudo novo. Gente, sai desse mundão e vem pra cá, e não é assim. Usa a linguagem errada. Linguagem errada, você acaba ofendendo pessoas como só ali naquele lugar que você tá e que é o perfeito. Sim. E tanto é que eu acho que hoje a religiosidade é uma das coisas que mais tem atrapalhado. E eu falo que eu quero me aprofundar mais nisso, porque tem muitas pessoas feridas que foram feridas dentro da igreja, né? E falam, não quero mais ir para a igreja, não quero esse Deus. Mas não é conheceu, sobre o né, Deus, é porque não teve essa experiência. E aí quando você fica esperando do homem, você vai se decepcionar. Sim. Você vai se decepcionar e aí realmente vai ficar traumatizado, vai ter um trauma. Então eu falo que nós que estamos enxergando, que a gente já conhece esse Deus, teve essas experiências, a gente tem que não jogar pedra. A gente tem que chamar para perto, amar, se colocar no lugar do outro. Eu sei que nem sempre a gente consegue fazer isso, mas a gente tem que estar pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo, para estar sempre abrindo os nossos olhos. E eu tenho pedido muito amor. Isso é o que eu sempre peço, sabedoria, e para que eu venha amar, independente de quem seja, independente do que a pessoa fez. E eu acho que está funcionando, o Senhor está... Que bom. Quando pede, o Senhor dá. Justo, se você tivesse que dar apenas um conselho, pensa aí, eu sei que teria... Quem anda com Deus, anda com Jesus, vai ter sempre um conselho, porque vem do próprio Deus. Mas se tivesse que dar um conselho, não vou nem dar uma dica para quem seria, mas se tivesse oportunidades e se soubesse que esse conselho aí ia ajudar o mundo inteiro, qual seria esse conselho que você daria? Nossa, por que você não avisou isso antes? Se eu avisasse, você ia pensar no conselho. Mas são tantos. Pois é, pensa em um aí, consegue? Em um. Aquele Exatamente. principal. Ó, esse aqui é a única oportunidade que eu tenho, então eu não poderia de dar esse conselho. Pode ser para uma mãe, ou para um filho, ou para as mulheres, ou para famílias, para a humanidade, mas assim, esse é uma única oportunidade que você tem e eu só posso dar um conselho. Qual seria? Ó, já te ajudei aqui. Demais. Entregue a sua vida para Jesus. Amém. Porque todas as outras coisas serão acrescentadas e isso é certo. Porque não tem como você entregar a sua vida para Jesus e ser a mesma pessoa. Maravilha. Impossível. Então, é isso, não tem. Mas para mim, isso, algo mais lindo que tem é porque o que Jesus faz dentro da gente limpa aquelas impurezas. E muitas vezes a gente acaba, né? Nós pecamos todos os dias, mas o Senhor vem com sua graça, porque merecer, nós não merecemos, mas Ele é tão misericordioso. Muitas vezes Ele sabe ali do desejo do nosso coração, e Ele vem e nos presenteia com algo. E a gente sabe que muitas lutas virão, mas a gente sabe que com Ele vai ficar bem mais fácil. Maravilha. E é o que eu digo, Jesus, o melhor caminho da vida. Amém. Acho que foi a melhor resposta, né? Entregar sua vida para Jesus. Nos últimos 15 dias, tem falado de Salmo 37:4, que diz: deleite-se no Senhor, ou coloque sua alegria no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu sei que nosso coração, ele tem muitos desejos, nosso coração, inclusive, pode nos enganar, né? E a Bíblia também nos orienta sempre de tudo que a gente deve guardar o coração. Só que esse versículo diz assim: deleite no Senhor, ou confie no Senhor, ou coloque sua alegria no Senhor. E aí sim Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Se você cumpre a primeira parte do versículo, que é deleitar, confiar, colocar sua alegria nele, é claro que Deus vai realizar os desejos do seu coração. Porque agora, quando você deleita nele, confia nele, o seu coração vai ser um com ele. E eu creio que esse entregar a vida para Jesus é mais do que um levantar a mão, é mais do que uma decisão de fazer parte de uma igreja ou ser membro de uma igreja. O aceitar Jesus é de fato, não, Ele é o meu Salvador, mas não só meu Salvador, mas o meu Senhor. E eu tenho que fazer aquilo que agrada a Ele, né? Então, não tem como você não sair vitorioso de qualquer batalha. É isso. Jussi Melo, tenho certeza que
Se a gente continuar aqui, ia dar um podcast de 3, 4 horas. Quem sabe um dia a gente não vai fazer esse podcast. Terão próximos. Mas já vamos caminhar para o final. Eu gostaria de que Jussi orasse. Sinto que tem algo aí específico para essa hora, para quem está aqui, né, ouvindo ou assistindo esse podcast. E eu queria que você orasse, declarasse isso que o Senhor já colocou aí no seu coração nessa hora. Amém, Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento, agradecer por essa conversa, agradecer pela oportunidade, Pai, de falar sobre Ti para várias pessoas, Senhor. Nós te louvamos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor e sabemos, Pai, que tudo que falamos aqui vai chegar, Pai, em corações feridos, corações que estão sedentos de Ti, Senhor. E nós pedimos, Pai, que o Senhor venha colocar mais pessoas aqui, que cada um de nós venhamos, Pai, ser mais apaixonados por Ti, Pai. Sabemos que sem Ti não somos nada, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai. Te engrandecemos e colocando o Senhor no centro de nossas vidas, Pai. Amém. E que milhares, Pai, de pessoas venham te conhecer e que cada um de nós, antes de o Senhor nos levar, que venhamos, Pai, pregar o Teu nome e falar e dar testemunhos, Pai, lindos sobre o Senhor, Pai, para honrar o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o segundo episódio do GVBcast. Você que ainda não segue, nos siga aí, curta, compartilhe, comente qual parte desse podcast aí mais falou com você, edificou sua vida. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa, né, ouvir essa mensagem. E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Jussi Melo, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer ter essa conversa aqui edificante e maravilhosa. E que você continue crescendo em Deus, amém, na graça e no conhecimento do Senhor e desfrutando de mais experiências com Ele e transbordando, né, na vida das pessoas. Eu acho que isso é o desejo de Deus. E muito obrigado, tá, por estar aqui. Eu que agradeço, foi uma honra e é maravilhoso falar do Senhor. Sempre que quiser me chamar, com certeza, vamos chamar. GVBcast. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.